Olá, olha, então eu vou iniciar essa experiência, né, que faz parte do nosso projeto, que é a EJA Digitalizada, e vamos fazer aqui uma experiência, tá bom? Estou fazendo esse vídeo hoje em função da Lucy, né, que ela está com dispensa médica por 15 dias, e também para já ir adiantando o nosso projeto. Eu queria discutir novamente, né, com vocês sobre a aula de ontem, no dia 19, né, 19 de agosto. Nós tivemos duas aulas. A aula de português, né, que a gente falou sobre conjunção, não é? E a aula de matemática que nós falamos sobre fração. Vamos começar com a de língua portuguesa. O que é uma conjunção? É uma classe de palavra, né, são 10 classes. Uma classe de palavra que, é muito importante isso, une duas orações. Tá? Um exemplo. Lucas foi ao mercado, mas não fez a feira. Veja, esse mas, sem i, né, ele é uma conjunção. Ele está unindo a primeira oração, Lucas foi ao mercado, e a segunda oração, não fez a feira. O que se espera quando você vai ao mercado? É que você faça a feira, não é isso? Então, aí nós temos uma conjunção que a gente remete essa conjunção a um sentimento de oposição. Ou seja, não aconteceu o que deveria ter acontecido. Houve uma oposição aí. Não é? Não é hora de falar nome da conjunção, tá? Classificação. Né? Isso vocês vão aprender no módulo 4 e 5. Mas só para deixar a dica, né? É uma conjunção coordenada, ela é uma conjunção adversativa, ou seja, é adversa, né? Existe uma oposição. Outro exemplo. Embora Lucas tenha ido ao mercado, ele não comprou o suficiente. Né? Veja só. Existe aí o quê? Ele foi ao mercado. Não é? Fez a feira? Fez. Mas não comprou o suficiente. É meio que uma concessão, né? Foi. Comprou lá alguma coisa, mas não foi suficiente. Não é? Embora tenha sido uma partida de futebol vitoriosa, os jogadores não ficaram felizes. Ou seja, novamente, né? Uma concessão aí da situação. A gente pode transformar numa oposição também. Embora os jogadores tivessem jogado bem, não conseguiram. Embora os jogadores tivessem jogado bem, não conseguiram a vitória. Não é? Vamos ver uma outra situação aqui de conjunção. Maria foi ao salão de beleza e cortou o cabelo. Não é? Veja, duas orações novamente. Maria foi ao salão de beleza e Maria cortou o cabelo. O E é uma conjunção que está adicionando. Né? Maria foi ao cabeleireiro, foi ao salão de beleza e não cortou o cabelo. Né? Mas eu podia falar assim, mas não cortou o cabelo. V. Maria foi ao salão de beleza e cortou o cabelo. Melhor dizendo, né? Estou adicionando. Agora veja que interessante. Maria foi ao salão de beleza e não cortou o cabelo. Esse E, por incrível que pareça, ele tem um jeito mais de mas. Vê. Maria foi ao salão de beleza, mas não cortou o cabelo. O que se espera quando você... Maria, né? O que se espera ao ir ao cabeleireiro? Cortar o cabelo, não é isso? Então, mas isso aí são questões mais interpretativas, mais contextuais, tá? Vocês vão aprender lá no módulo 5. Então, o que importa agora, viu, Lúcio? Você que está assistindo não pode estar presente, né? O que importa é entender que essas palavrinhas, não é? Que unem duas orações,
elas são chamadas de conjunção, tá? Então a gente precisa estar atento. Não vou evoluir muito agora, porque esse assunto ele vai ser muito explorado no módulo 4 e 5, tá certo? Então é só para vocês entenderem que na construção de um texto, a gente tem essas palavras que dão coesão ao texto, né? E coerência também, né? Porque se você colocar uma conjunção indevida num contexto, fica incoerente. Pronto, então a aula foi em cima disso, tá? Lucy, que tá fazendo os estudos aí, não presencial, né? E a outra aula foi de matemática, assunto fração. Pronto, o que é uma fração? É simples. Fração é uma divisão, mas, olha o mas aí, ó, em partes iguais. Uma divisão você pode dividir, não em partes iguais, não é? Por exemplo, vamos a uma pizzaria, eu peço uma pizza, estamos em 8. Aí eu digo assim, vamos dividir essa pizza, metade fica para mim e a outra metade fica para os outros 7, não é? Vocês vão comer metade, outra metade. É uma divisão, mas longe de ser uma fração. O certo é, vamos a uma pizzaria, aí eu digo, olha, fracione a pizza em 8 partes. Aí cada parte tem que ser igual a outra, né? Aí nós temos o nosso assunto fração, ok? E é interessante porque a fração, a gente vai trabalhar a adição de fração, a subtração de fração, quem sabe a multiplicação e a divisão, tá? Esse assunto, multiplicação e divisão, já é módulo 5. Mas se der tudo certinho, a gente trabalha. E como é que eu vou somar uma fração, né? Números fracionários. Por exemplo, a nossa pizza dividimos em 8. Então, cada pedacinho a gente chama de 1/8. Ou 1 de 8. Um pedaço de 8. 1/8. Mas assim, vamos supor que Lucy não queira a parte dela. Então eu pego 1/8 de Lucy e somo com 1/8 para mim. Ou seja, eu vou ter 2/8. Eu vou ter 2 pedaços daquelas 8 partes. Entendeu? O número de baixo, que a gente chama de denominador, ele não se altera. 1/8 mais 1/8 são 2/8. Tá? O número de cima, que é o 1, a gente chama de numerador. Tá? Por que numerador? O sufixo dor, ele quer dizer o seguinte: divida aí, aliás, numerador. Numere aí para mim, né? Um inteiro, certo? Eu posso ter 1, eu posso ter 2, por exemplo, 1/8. Estou numerando uma parte. O 8 de baixo é o denominador. O dor também é um sufixo, né, que diz o seguinte: olhe, divida a pizza aí em 8 partes. E o de cima, ficou um pouco complicado, né? 1/8. O de cima, a gente... a numeração. Quantas partes eu vou querer? Vou querer 3 de 8. Então eu numero. Eu quero 3 de 8. Eu posso dividir a pizza em 16? Posso. 16 partes. Então eu quero 3 de 16. Né? Se eu for somar uma parte, 1/8 com mais 2/8. Vamos supor que Lucy e Laís não queiram. Né? Aí fica o quê? 1/8 meu mais 1/8 de Lucy mais 1/8 de Laís. Eu vou somar o dos numeradores. 1 mais 1 mais 1, 3. De baixo eu mantenho, porque foi denominado que a pizza fosse dividida em 8 partes. Então eu tenho 3/8. Não é? Pronto, é só um teste, né? Que eu estou fazendo. Eu estou sem PowerPoint aqui, senão a gente podia fazer umas divisões, mas eu vou providenciar para a gente fazer uma apresentação bacana para vocês, tá? Então hoje é a inauguração dos nossos vídeos, né? Eles vão ficar no YouTube para que eles façam parte da EJA digitalizada, tá certo? Então, um bom dia para vocês, uma boa tarde, né? Já passou de meio-dia. E hoje eu aguardo todos lá. Quando eu digo todos, é todos menos Lúcia.
que a gente vai ter uma palestra muito bacana sobre o mundo digital. Olha só as coisas como estão, não é, confluindo. O ano passado, o projeto EJA, a incursão da EJA no mundo digital, 2 pontos. Digito, logo existo. Ou seja, hoje, quem estiver afastado desse mundo, do teclado, vai ter dificuldade de ir no banco sacar dinheiro, vai ter dificuldade de mexer em algum aplicativo, né? Então é muito importante hoje essa incursão, né? Esse digito logo existo, né? Se você for em algum site do governo, algum aplicativo, você tem que saber lá, colocar sua senha, pesquisar lá o que você quer, né? Então é isso aí, gente. Então, espero vocês hoje à noite, tá todo mundo lá, menos a Lúcia. E boa tarde para todos. Tchau, tchau.